varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Nos acompanhe também na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até o meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Seja bem-vindo no nosso programa Varela Show. Hoje nós continuaremos nossa tarefa atual. No momento, os nossos vídeos são assuntos variados, diversos. No momento, o assunto é religião. Nós estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus capítulos, livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para os nossos queridos ouvintes. Hoje nós chegamos no nosso vídeo anterior, nós concluímos a leitura do primeiro livro, na sequência normal aqui da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, Evangelho segundo São Mateus, nos seus 28 capítulos e versículos, e fizemos todas as explicações do mesmo. Hoje nós iniciaremos a leitura das explicações do segundo livro do Novo Testamento, aqui pela sua sequência normal aqui da Bíblia Sagrada. O segundo livro, aqui na sequência, é justamente Evangelho segundo São Marcos. Quem é Jesus? É o segundo, não é? Marcos escreveu o seu evangelho com a finalidade precisa de responder à pergunta: quem é Jesus? O evangelista, porém, não responde com doutrinas teóricas ou discursos de Jesus. Ele apenas relata a prática ou atividade de Jesus, deixando que o leitor chegue por si mesmo à conclusão de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Entre parênteses, capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, versículo 29, capítulo 14, versículo 61, capítulo 15, versículo 39. Portanto, na leitura do livro de Marcos, o importante é perceber o significado do que Jesus faz, isto é, estar atento ao quadro completo da sua atividade. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para as explicações do primeiro capítulo do Evangelho segundo São Marcos. Quem é Jesus? Começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Primeira parte, apresentação do Messias. Primeiro tópico, o anúncio da chegada do Messias. Segundo tópico, o Messias é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Terceiro tópico, Jesus vai enfrentar o mal. Ainda no primeiro capítulo, segunda parte, né? Primeira parte, a apresentação do Messias. Segunda parte, a cegueira das autoridades. Então, ainda no primeiro capítulo, né? Então, o quarto tópico, a pregação de Jesus. Quinto tópico, seguir a Jesus é comprometer-se. Sexto tópico, Jesus vence a alienação. Sétimo tópico, ser livre para servir. Oitavo tópico, Jesus rejeita a popularidade fácil. Nono tópico, Jesus e os marginalizados. São 9 tópicos no primeiro capítulo do Evangelho segundo São Marcos. Vamos confirmar aqui. 1, 2, 3, 4,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justamente, são 9 tópicos no primeiro capítulo do Evangelho segundo São Marcos. Então, vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 1, versículo 1. Todo o Evangelho de Marcos é o começo da boa notícia que Deus dirige aos homens. Ela continua em todos os tempos e lugares através daqueles que seguem a Jesus. Versículos 2 a 8. A pregação de João Batista é grande advertência. Ele anuncia a vinda do Messias, que vai provocar uma grande transformação. É preciso estar preparado, purificando-se e mudando o modo de ver a vida e de vivê-la. Versículos 9 a 11. O céu se rasgou. Na pessoa de Jesus, a separação que havia entre Deus e os homens se rompeu. A voz apresenta o mistério do homem de Nazaré. Ele é o Filho de Deus, o Messias Rei. Entre parênteses, Salmos 2, capítulo 2, versículo 7. Que vai estabelecer o reino de Deus através do serviço como o servo de Javé, entre parênteses, Isaías capítulo 42, versículos 1 e 2. Versículos 12 e 13. A tentação no deserto resume os conflitos que Jesus vai experimentar em toda a sua vida. Deverá enfrentar o representante das forças do mal que escravizam os homens, e Deus o sustentará nessa luta. Versículos 14 e 15 são as primeiras palavras de Jesus. Elas apresentam a chave para interpretar toda a sua atividade. Cumprimento. Em Jesus, Deus se entrega totalmente. Não é mais tempo de esperar, é hora de agir. O reino é o amor de Deus que provoca a transformação radical da situação injusta que domina os homens. Está próximo. O reino é dinâmico e está sempre crescendo. Conversão. A ação de Jesus exige mudança radical da orientação de vida. Acreditar na boa notícia é aceitar o que Jesus realiza e empenhar-se com ele. Versículos 16 a 20. O chamado dos primeiros discípulos é um convite aberto a todos os que ouvem as palavras de Jesus. Simão e André deixam a profissão, Tiago e João deixam a família. Seguir a Jesus implica deixar as seguranças que possam impedir o compromisso com uma ação transformadora. Versículos 21 a 28. A ação demoníaca escraviza e aliena o homem, impedindo-o de pensar e de agir por si mesmo. Entre parênteses, por exemplo, ideologias, propagandas, estruturas, sistemas, etc. Outros pensam e agem através dele. O primeiro milagre de Jesus é fazer o homem voltar
a consciência e a liberdade. Só assim o homem pode segui-lo. Marcos não diz qual era o ensinamento de Jesus. Contudo, mencionando-o junto com uma ação de cura, ele sugere que o ensinamento com autoridade repousa numa prática concreta de libertação. Com sua ação, Jesus interpreta as Escrituras de modo superior a toda a cultura dos doutores da lei. Versículos 29 a 34. Para os antigos, a febre era de origem demoníaca. Libertos do demônio, os homens podem levantar-se e pôr-se a serviço. Os demônios reconhecem quem é Jesus porque sentem que a palavra e a ação dele ameaçam o domínio que eles têm sobre o homem. Versículos 35 a 39. O deserto é o ponto de partida para a missão. Aí Jesus encontra o Pai, que o envia para salvar os homens, mas encontra também a tentação. Pedro sugere que Jesus aproveite a popularidade conseguida num dia. É o primeiro diálogo com os discípulos e já se nota tensão. Versículos 40 a 45. O leproso era marginalizado, devendo viver fora da cidade, logo longe do convívio social, por motivos higiênicos e religiosos. Entre parênteses, Levítico, capítulo 13, versículos 45 e 46. Jesus fica irado contra uma sociedade que produz a marginalização. Por isso, o homem curado deve apresentar-se para dar testemunho contra um sistema que não cura, mas só declara quem pode ou não participar da vida social. O marginalizado agora se torna testemunho vivo que anuncia Jesus, aquele que purifica, e Jesus está fora da cidade, lugar que se torna o centro de nova relação social. O lugar dos marginalizados é o lugar onde se pode encontrar Jesus. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Assim nós concluímos as explicações do primeiro capítulo do livro do Evangelho segundo São Marcos, segundo livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, na sua sequência normal, nos seus 45 versículos, não é? Exatamente. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do Evangelho segundo São Marcos, as explicações do capítulo 2 do mesmo. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, e até lá.